E no caso do regime geral, em relação a benefícios por incapacidade, tem estimulado comportamentos. Eu não estou querendo dizer que todo benefício por incapacidade é fraudulento. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só que a legislação brasileira estimula comportamentos no que tange aos benefícios por incapacidade. Depois nós temos a emenda 47, que, como vimos, acabou com a integralidade. Eu acompanhei toda a discussão sobre a criação da Previdência Complementar no Congresso Nacional e a impressão que eu fiquei é de que os deputados e senadores entendiam que os servidores públicos ainda tinham aposentadoria integral. Inclusive o ministro da Previdência, nas 2 vezes que eu estive no Congresso Nacional, e ele também esteve, ele passou esta ideia quando falava do déficit. Eu, inclusive, durante toda a minha falação nessa discussão, eu dizia que nós tínhamos que organizar um regime próprio e demonstrar para a sociedade brasileira que os benefícios dos servidores públicos não eram mais privilegiados. Nenhuma. E para quem ingressou antes, tem a possibilidade, se preencher os requisitos que a doutora comentou aqui, e que nesses slides que vai ficar com os senhores tem, nesse artigo também tem, ele pode se aposentar integralmente. Mas isso não significa que se eu entrei antes de 2013, eu tenho direito à aposentadoria integral. Por quê? Porque eu posso não preencher aqueles requisitos e vou ter benefício pela média. Então, chamo atenção, inclusive para quem ingressou antes de 98, que tem 3 opções, uma delas não é integral. Uma delas não é integral, é pela média. Que a doutora até comentava que tinha os 5% de redução. Então, se atendidos os requisitos que a emenda 41 estabelece, a emenda 47 tem direito à aposentadoria integral. Só que a emenda 41 e a emenda 47 só permitiam esta aposentadoria com a última remuneração no caso de aposentadoria por tempo, que a emenda 20 introduziu idade mínima. Então, é tempo com idade mínima, não é aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade é outro benefício. Aí é com 65 e 60. A aposentadoria por tempo é com 60 e 55, e a emenda 47 ainda reduziu a cada ano que eu aumento no tempo, diminuo em idade. Certo? Então, só para esta aposentadoria, a emenda 41 e a 47 garantiram integralidade. Para as demais aposentadorias, por invalidez, por idade, compulsória e especial, não tinha regras de transição. Então, por exemplo, hoje, quando se falava da aposentadoria especial de manhã, como não tem lei complementar, o Supremo Tribunal Federal tem garantido e mandado injunção, e os tribunais dos estados também têm garantido, só que eles mandam aplicar a regra do regime geral. E a regra do regime geral é pela média. Então, por exemplo, se o doutor aqui resolve, não, eu sou médico perito da Previdência, eu quero ter aposentadoria especial. Aí eu vou lá, inclusive a Associação dos Médicos Peritos ingressou já com um mandado de injunção, e o Supremo garantiu esse direito. Se eu, como médica perita, for me aposentar com aposentadoria especial, mesmo que eu tenha ingressado antes, vai ser pela média. Então, é importante que se diga isso. Então, assim, inclusive, eu já percebi que muitos daqueles que conseguiram por mandado de injunção acabam não exercendo o direito. Por quê? Porque é pela média, ele não vai ter a última remuneração. Então, é muito... Aqui eu sei que tem muitos médicos peritos da Previdência, é importante verificar isso, é importante ver o outro lado. Eu até dizia para a doutora aqui, eu perguntei, e aquela situação que ela reverteu de 2002? Eu disse... A pessoa ficou trabalhando como dentista? Se ficou, não tem direito. Porque a aposentadoria especial não permite que a pessoa exerça aquela atividade. Porque, e não é que a pessoa tem direito, por exemplo, assim, no caso dos médicos peritos, o Supremo entendeu que sim. Agora, não é porque eu sou médica que eu tenho direito à aposentadoria especial. Eu tenho direito à aposentadoria especial se aquela atividade que eu desenvolvo de forma habitual, não intermitente, ela prejudica a saúde ou a integridade física. Por isso que tem que provar, tem que trazer o laudo. E por que isso? Gente, por uma questão, quem paga a conta somos nós.
Se nós pagarmos a conta para um médico que não estava trabalhando naquelas atividades se aposentar, ao invés de com 35, 30, com 25, nós, sociedade brasileira, nós trabalhadores, estamos sofrendo esse ônus. Mas retornando. Então, o que fez? Fora a aposentadoria por tempo, todas as demais eram pela média. Todas as demais. Inclusive a aposentadoria por invalidez. Eu sustentei nesse artigo que todas as aposentadorias de quem ingressou antes da emenda 41 deveria ter como base de cálculo a última remuneração. Por que eu digo como base de cálculo? Porque a aposentadoria por idade depende do tempo que a pessoa tem. A aposentadoria compulsória depende do tempo que a pessoa tem de trabalho. A aposentadoria por invalidez depende da causa da invalidez. Se a causa da invalidez for acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave ou contagiosa ou incurável, é 100%, se não é proporcional ao tempo. Então, a base é que teria que ser diferente. O que fez a emenda 41? Só excepcionou a aposentadoria por tempo. A emenda 70 veio e trouxe mais uma exceção. A aposentadoria por invalidez. Então, para aqueles que se aposentarem, e agora aqui eu vou direto para a aposentadoria por invalidez, para aqueles que se aposentarem por invalidez e tenham ingressado no serviço público, antes de 31 de dezembro de 2003, ele terá como base de cálculo a última remuneração. Agora, se ele ingressou depois, ele vai ter como base de cálculo a média. Aqui, antes, já que eu passei aqui, deixa eu só mostrar uma coisa que eu falei hoje quando o doutor Teodoro falava. Aposentadoria proporcional no serviço público só é possível para quem adquiriu o direito até a emenda 41, até 31 de dezembro. Quem não adquiriu, não existe mais aposentadoria proporcional. Embora o percentual da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade compulsória, ela leve a um valor proporcional. Mas não é a aposentadoria que é proporcional, é a alíquota aplicável que é proporcional. Aí é interessante porque daí depois eu vou mostrar para os senhores como é que o STJ julgou os casos de aposentadoria por invalidez antes da emenda e que eu estou para escrever um artigo dizendo o problema de entendimento do vernáculo pelos ministros do STJ. Porque aí é uma questão de não entender português, não é não entender direito, é não entender português. Bom, mas aí o que acontece? A aposentadoria por invalidez, desde 88, a Constituição dizia que ela seria integral no caso de acidente do trabalho, doença profissional, doença contagiosa, grave ou incurável. Seria integral. Nos demais casos seria proporcional. É isso que sempre dizia. O que veio com a emenda 41 que eu falei há pouco? A nova base de cálculo que ela era pela média. Agora, com a emenda 70, publicada no dia 29 de março desse ano, quer dizer, há 2 meses atrás, nós tivemos uma possibilidade, nós temos que ver a letra A e a letra B. Nós temos que ver se aquele servidor que foi considerado pela perícia incapaz, olha a importância do trabalho dos senhores, dizer se o cidadão é incapaz para o exercício de atividade laboral. E os senhores melhores do que eu sabem que uma coisa é eu ser incapaz para o trabalho, outra coisa é eu ser doente. Então a minha mãe é diabética e trabalha mais do que qualquer um de nós aqui. Ela é diabética, ela tem uma doença, mas ela não é incapaz para o trabalho. Se nós fôssemos perguntar aqui, todos nós temos alguma coisa. Ao menos depois que a gente chega numa certa faixa de idade, todos nós temos alguma coisa. Só que isso
pode nos incapacitar para o trabalho ou não nos incapacitar para o trabalho. E esta constatação, quem vai dizer não é o INSS, não é o chefe de pessoal do serviço público, é o médico perito. A responsabilidade dos senhores. Dizer se a pessoa é capaz ou incapaz para o exercício de atividade laboral. Bom, se o médico perito constatar que o servidor é incapaz para o exercício da atividade remunerada, e se esse servidor ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, nós vamos ter que observar o quê? A letra A, última remuneração. Se, como base de cálculo, se o servidor ingressou depois de 2003, como base de cálculo, o quê? Como base de cálculo a média. O percentual que eu vou aplicar essa base de cálculo é que vai depender do resultado da perícia médica. Por quê? Se essa perícia médica me disser que eu estou com câncer, por exemplo, câncer é tido na relação como uma doença incurável. E, portanto, não sei se é grave ou incurável, porque pode ser grave ou incurável. Não vou entrar aqui nesse detalhe, que os senhores são melhores que eu em relação a isso. Mas ele está dentro das hipóteses que a lei elenca como uma das possibilidades de 100%. Então, eu gostaria de dizer para os senhores que o que muda com a emenda 70 é eu ter letra A e letra B. Antes da emenda 70, inclusive eu fiz esses slides hoje de manhã, porque eu tinha dado palestra antes da emenda 70, eu não botava letra A e letra B. Eu botava que a base de cálculo era a média. Agora eu boto a letra A e a letra B, porque vai depender de quando ele ingressou no serviço público. Agora, o que muita gente achou? Ah, não. Se eu ingressei, ontem a minha irmã foi me levar, é procuradora federal, foi me levar no aeroporto lá em Brasília, e ela disse, então agora eu tenho direito à aposentadoria integral se me aposentar por invalidez. Eu digo, primeiro, torça para você nunca ficar inválida. E segundo, vai depender da causa da tua invalidez. Não é porque você entrou antes de 2003 que você vai ter 100%.